Dando continuidade à história, Cora do meu coração, escrito por Mônica Aguiar Ascortati, ditado pelo espírito de Cora. Seguimos para o 13º parte do livro, Luzes, Imagens e Rezas. A festa terminou no grande almoço de domingo e logo nos pusemos a arrumar nossas coisas para voltarmos para casa. Dona Assunta, já amiga da nona, encheu nossa carroça de compotas e bolos que sobraram da comemoração. As despedidas foram engraçadas. A nona, sempre tão durona, rompeu-se em lágrimas, parte por deixar tio Benito, também em prantos. Parte por deixar longe nossa amiga tão preciosa. Albertina, sempre muito simpática, me abraçou e me disse ao ouvido: "Gostei imensamente de você, Cora. Precisando de qualquer coisa, lembre-se sempre dessa sua nova amiga e do seu tio que a adora." Olhei para a energia que circundava o seu corpo pequeno e bonito. Sabia que dizia isso de coração, mas a velha timidez indígena me fez murmurar um obrigada e lhe dar um pequeno abraço. Sorri por dentro. Poucos sabiam o quão bela era Albertina. Meu tio Benito estaria bem. Da festa me lembro com alegria, apesar do susto passado na praça. Alguns rapazes da vila, ao me verem, quiseram se aproximar, mas não contavam com a vigilância do meu pai, do meu tio e do meu nono. Os homens da família eram leões e era só um se aproximar para me chamar para dançar, muito animada por sinal, que um deles aparecia com o senho fechado a dizer: "Passa, a pequena é muito nova." Na realidade, eu já contava com 16 anos, idade na qual muitas meninas se casavam na época, mas era a única moça da família já há muito tempo e os italianos eram bastante preocupados com suas filhas e netas. Dona Regina olhava isso tudo com certa maldade e a ouvi comentar: "É ela que fica olhando para eles. Essa sua filha há de dar muito trabalho, Adamo." Mentira deslavada, pois eu não ergui o olhar para os moços, a não ser na venda para atendê-los. Minha natureza não era aquela, mas infelizmente senti que meu pai começou a me olhar desconfiado. A injustiça me doeu fundo. Na volta para casa eu fiquei feliz. Já sentia saudade da nossa pequena vila, do meu quarto, do quintal, e seriam 2 dias de viagem de volta. Mas a paisagem e o frio minuano, que fez com que nos protegêssemos em mantas de lã, transformava tudo num cenário idílico. Finalmente entendi os homens da família que tanto gostavam de viajar. O ar puro da manhã, as reses ao longe, uma paisagem que parecia se findar apenas aos pés de montes longínquos. Chegamos em casa na quarta à tarde. E alguns vizinhos vieram nos receber, pois já estavam ansiosos com a venda fechada, mas só queríamos mesmo era uma boa canja e dormir. No meio da noite, ainda meio dormindo, ouvi uma voz a me chamar: "Airequerê, acorda, vim me despedir de você." Há tanto eu não ouvia meu nome indígena que custei a entender. Por fim, em pé junto à minha cama, dei com a minha avó índia, tão amada, de quem no início sentira tanta falta. Que luz bonita em torno dela! Soube, enfim, que tinha morrido. Sentei-me na cama com o peito cheio de dor. Que saudades dela! O cheiro de capim fresco continuava o mesmo, e eu quis estender a mão para tocá-la, ao que ela se afastou. "Sabe muito bem que não pode me tocar agora. Mas não fique triste, minha neta.
Desencarnei há longos dias, mas não podia te ver. Agora que eu estou mais forte, deixaram que eu viesse. Não fique triste. Tanto tempo estamos longe a Irequerê, mas eu nunca deixei de pedir a Deus dos brancos por ti. Que bonita você está, minha neta adorada. Mas já não parece ser do nosso povo. Está feliz a Irequerê? Em minhas lágrimas, fiz que sim com a cabeça. Sim, vó. Aqui me tratam muito bem e minha nona italiana também me ama muito. Ela sorriu. Parecia um tantinho mais velha do que me recordava dela, mas estava tão bonita. A dor voltou ao meu peito em ondas incessantes. Por que a dor, minha querida? Estivemos separadas tanto tempo, mas agora, com esse seu dom, estaremos mais perto do que nunca. Não há mais a distância física, minha neta adorada, e tive permissão para vê-la quando preciso. Muitos aqui gostam de você, pequena, e sua missão apenas começa. Precisará, doravante, de fé e força, pois mudanças se aproximam, como bem sabe. Sabia de antemão por Olívia que mudanças tristes se desenhariam na minha vida, mas não queria de forma nenhuma falar no assunto. Ver minha avó índia no outro plano já não estava sendo fácil. Com a habilidade dos espíritos de ler o pensamento, ela me respondeu: a morte na realidade não existe, a Irequerê. Lembre-se sempre disso. Quando viva, muitas vezes tive frio e fome, mas o além-túmulo para os bons é doce. Venci minhas provas mais difíceis nessa minha última existência, mas aqui eu sou feliz, como eu nunca fui na terra. Por que a tristeza? Estou tão feliz de voltar a vê-la. Aos poucos entendi o que ela queria dizer, e a tristeza se desfez em meu peito. Senti uma paz que nunca antes tinha sentido. Minha avó índia estava feliz e em segurança, finalmente, e poderia me ver de vez em quando. Que ideia errada fazemos da morte quando acreditamos que tudo acaba com ela. Agradeci imensamente a Deus pela primeira vez, esse meu dom de vê-los e falar com eles. Continue, minha neta, com seu comportamento bondoso e nunca perca sua fé. Lembre sempre que os momentos difíceis, quando enfrentados com coragem e bondade, se revertem em preciosos aprendizados. Principalmente saiba que não estará sozinha. E assim dizendo, ela se foi. O cheiro de mato ficou pelo quarto e eu agradeci novamente a Deus. Pedi forças e coragem e finalmente dormi um sono sem sonhos. Na manhã seguinte, levantei com um forte cheiro de café espalhado pela casa. Levantei-me de pronto para os meus afazeres e, chegando à cozinha, dei com Joana e o irmão com um ar preocupado. Notando que algo não ia bem, perguntei: mas o que foi? Por que esse silêncio? Joana se apressou em responder: estamos falando baixo, Cora, porque o seu nono Giancarlo não se sente bem. Parece que ficou com dores durante toda a noite. Acho que o vinho da festa fez-lhe mal. Sua nona está com ele lá no quarto e mandou chamar o farmacêutico. Corri para o quarto da nona e pude ver o meu nono muito pálido, deitado na cama, e a nona do lado a tentar dar-lhe uma beberagem escura. Anda, Giancarlo, tome. Eu sabia que tanto vinho e tanto churrasco não podia fazer-lhe bem. Se não tomar, como vai melhorar? Na vila não tínhamos médico, apenas parteiras e o farmacêutico, que atendia ao povo, e ainda um senhor que arrancava dentes, quando esses começavam a doer muito. Meu nono podia estar meio fraco, mas ainda assim resistia bravamente. Ah, Recora, esse teu remédio tem um cheiro tão ruim que vai acabar me matando. Nunca confiei em remédios desse tipo.
Sentindo o peito apertado, acheguei-me a ele com doçura e tomei das mãos da nona o remédio escuro. Tome, nono, por mim e pela nona que tanto lhe estima. Mal não há de lhe fazer. Com a minha intervenção, ele olhou-me com o amor costumeiro e fez longa careta e por fim tomou o remédio. Tirando os cabelos da testa, movido pelo esforço de convencê-lo, minha nona sossegou. Só mesmo tu, Cora, para sossegar esse infeliz. Giancarlo terá que ficar na cama por uns dias até melhorar. Nada de viagens por agora. Ele me olhou com carinho, mas ainda gastado pela beberagem. Vê, Corinha, agora quer mandar no marido. Pois amanhã estarei me sentindo bem melhor e ganharei a estrada como sempre. Agora vejam se me deixam dormir um pouco. Saímos do quarto, eu e a nona, fazendo o mínimo de barulho possível. No quarto de meu pai, apenas Henrique ensaiava um chorinho baixinho. Como às vezes fazia, o resto da casa permaneceu no silêncio imposto pela nona. Regina, sossegue esse menino, Giancarlo precisa descansar. Para o meu espanto e o de minha nona, meu nono realmente levantou-se disposto na manhã seguinte. Arrumou os burros e as carroças e partiu com meu pai. Não adiantou a nona vociferar e ameaçar. Ele disse que não se prendia com achaques de velho e que estava melhor. Ao partir, me deu longo abraço como sempre fazia e me segredou. Quando eu voltar, eu trago para você um tecido bem bonito para um novo vestido. Apesar de adorar vestidos novos, como toda moça, meu peito ficou apertado. Como amava o meu nono Giancarlo, minha nona não tinha essa expressão satisfeita quando o viu subir na carroça. O senho franzido me demonstrava sua preocupação. Dona Regina disse a ela: Mas, ora, que tanto cuidado! Todos sabemos como o seu Giancarlo é forte e nunca ouvi doente na vida. E era verdade. Italiano alto como meu pai, brincalhão e sempre disposto a um bom copo de vinho e uma boa conversa. Espirituoso e bonachão, ele trazia alegria por onde lhe passava. Podia ainda me lembrar dele aos pulos na dança com minha nona na festa do casamento e não podia ser nada sério. Ainda assim, minha nona disse: Guarda, Regina, que às vezes mesmo um forte e frondoso carvalho pode estar comido por dentro por cupins. Meu coração está apertado e eu não queria que ele fosse. Voltamos à vida de sempre, mas minha nona mantinha os seus olhos mais fixos na estrada do que de costume. Debalde, eu tentava acalmá-la, sem muito sucesso, então resolvi propor que orássemos por ele e pela comitiva que seguia a viagem. Lembrada de sua fé sempre inabalável, nos santos católicos, minha nona tinha imagem pela casa e um pequeno oratório em seu quarto. Acendeu ela diversas velas e diversos santos e pôs-se a rezar o terço durante toda a semana. Isso a acalmou e trouxe-lhe um pouco mais de paz, mas nem assim ela parava de fitar a estrada. Um tanto atarantada, segui para o quintal buscando abrigo num banco debaixo da frondosa árvore. Estava ali a pensar quando, como se chamada por meus pensamentos, apareceu Olívia com um rostinho pensativo. Tua nona parece preocupada, Cora. Nunca vi fazer tantas rezas. Olhando para Olívia, me acalmei um pouco. Ela está preocupada com meu nono Giancarlo, que andou se sentindo mal, com dores no peito. Segundo ela, ele nunca tinha tido nada antes, sequer uma gripe. Claro que então se preocupa. E com o coração já apertado, perguntei, mas ela não precisa se preocupar tanto, não é mesmo? Meu nono sempre foi tão forte. Sabedora de meus receios mais profundos, ela me sorriu. Nós não prevemos o futuro, Cora. O futuro é de Deus, mas com certeza temos informações que
A maior parte de vocês não tem. O mundo espiritual tem pouco espaço para mentiras ou fingimentos, uma vez que os mais desenvolvidos leem nossos semblantes alheios o que lhes vai pela cabeça. Assim como enxergamos o perispírito dos encarnados. Sabe o que era aquela luz que você via em Albertina? Era o perispírito dela. Assim como você vê em algumas pessoas manchas ou cores violentas. Albertina brilha sim pela bondade que dela emana, mas também por um corpo saudável e puro. Infelizmente, nem todos são assim. Muitas ações feitas ao corpo se refletem no perispírito. Entendi o que ela me disse de imediato. Algumas eu já sabia o que queriam dizer. Por exemplo, na venda, onde eu e a nona trabalhávamos, bem cedo, ainda antes de qualquer cliente normal, às vezes vinham as mulheres que trabalhavam em casas escondidas. Minha nona nunca as destratou, mas esse era o horário em que podiam vir sem serem incomodadas ou incomodar. Em muitas delas vi manchas no baixo ventre, das mais variadas cores, desde um lilás a um verde escuro. Muitas tinham também manchas nas costas, como se fossem pesados vergões. Indagando minha nona e dizendo que elas não me pareciam nada saudáveis, ela me explicou que aquelas moças não tinham tido muita sorte na vida e que muitas delas passavam a noite em claro, sendo que isso podia também causar doenças. Na época, as coisas eram diferentes. Moças de família não tinham acesso à informação, a não ser que os parentes deixassem. Logo, eu achava que elas simplesmente dançavam a noite inteira por dinheiro, mas as invejava em absoluto. Não as invejava em absoluto, pensando ingenuamente nas dores nos pés que deviam sentir caso usassem sapatos apertados. Certa vez entrou uma moça na venda muito pálida e no baixo ventre tinha uma névoa escura. Observando essa minha lembrança, Olivia me explicou. É que ali havia uma nova vida para florescer e aprender na terra, Cora. Vida essa que a moça tirou por conta própria. O bebê estava se formando e foi tirado contra a natureza do corpo dela, mas de acordo com a sua vontade. E se as pessoas soubessem o desequilíbrio que isso causa em termos de energia, certamente não fariam tais coisas. Isso sem falar na dívida espiritual que às vezes se segue. Mas isso ainda não é assunto para mocinhas como você. Quer saber do seu nono Giancarlo, não? Não notou nada nele? Empalideci. Na festa de casamento havia notado. Enquanto ele dançava feliz com a nona, feia mancha em seu peito, num tom de lilás escuro. Depois vieram as dores no peito. Mas eu já tinha visto essas manchas outras vezes, e ele acabava sempre ficando bem. É verdade, me disse a Olivia. Muitas vezes essas manchas se arrastam por anos a fio, causando apenas mal-estar em seu portador. Mas às vezes elas também acabam por levar essas mesmas pessoas ao encontro do mundo espiritual. Seu nono é um homem forte e bom, mas também ele terá a sua hora. Não temos todos? É só uma passagem, lembre-se disso, Cora. Deus não abandona. Não pude deixar de soltar fria lágrima que veio cair em meu colo e lembrei-me da fé com que Nona se apegava aos seus inúmeros santos e não pude deixar de perguntar. Então, minha nona está rezando para todos aqueles santos à toa? Não adianta rezar? Olivia postou-se de pé em minha frente e disse-me com voz séria, claro que sim. As imagens de santos sem a fé são só imagens vazias. Já essas de sua nona são cheias de piedade e força. Representam para ela um lembrete material da força de Deus. E não devemos nunca criticá-las ou imaginá-las como erro. Algumas pessoas se sentem mais ligadas ao Senhor e ao Cristo com elas, e o bom Deus sabe
que não há ofensa quando uma mãe pede proteção ao filho ou uma esposa reza por seu marido. Se elas trazem conforto e estimulam a bondade e o perdão, que mal há? Olhei-a, compreendendo o ponto de vista. No mundo espiritual, vocês também têm imagens? Ela me sorriu faceira. Não costumamos precisar de imagens, Cora. Quando nos lembramos que a criação de Deus, toda ela, sem exceção, é testemunho da sua bondade. Lembramos do Criador sempre. Quando contemplamos suas plantas, a água cristalina que desce o riacho, o abençoado sol, que nos lembramos dele a cada segundo, porque precisaríamos de imagem. Mas não critique quem precisa. O importante é o coração puro ou arrependimento e a vontade de permanecer no bem. Compreendi. Também eu sentia a presença de Deus nas mínimas coisas e ficava feliz por isso. Mas se a minha nona tinha tanta fé nos seus santos, por que desestimulá-la? Ela só pedia o bem. Senti-me mais forte e confortada e pedi a Deus, do fundo do meu coração de moça, que me desse sempre forças e entendimento para as provas futuras. Ouvindo minha oração, minha querida amiga foi desaparecendo e me disse em despedida: essa sim foi uma boa oração. Acredite-me, Cora, muitas vezes não sabemos sequer o que pedimos, mas o bom Deus sempre sabe o que nos conceder. Tenha fé. E assim se foi. Seguimos para a 14ª parte do livro. Mudanças. Pode-se dizer que eu dividi a minha vida terrena em duas partes. Uma antes da morte do meu nono Giancarlo e outra depois disso. Com a ida dele, minha nona ficou numa tristeza, escondida pela força, e difícil era conseguir dela uma boa risada. Isso refletiu-se de imediato em sua saúde, antes vigorosa, mas que agora dava mostra de cansaço. Ao contrário de muitos que, quando se sentem tristes, compensam comendo em excesso, notei nela uma falta de apetite preocupante. Sua imunidade contra as doenças pareceu baixar, e ela, que quase nunca ficava constipada, agora quase sempre levava um lenço junto ao peito. Não reclamava de nada, que isso não era de seu feitio. Alegrava-se apenas quando se contava de sua vida com o marido, o início de seu casamento, a família deixada na Itália. Meu pai, por sua vez, sentiu-se desfalcado, não de um, mas de 2 companheiros. Meu tio Benito, agora em outra cidade, e meu nono, que a tudo comandava de seu jeito alegre. Seu semblante, antes alegre e despreocupado, transformou-se em algo contido e um tanto pesado. Sentia sobre seus ombros a responsabilidade de manter a família, e isso causou nele algumas mudanças. Não era mais o homem afável de antes, e algumas vezes chegou a tornar-se ríspido, principalmente com Dona Regina, que sempre o cobrava das menores coisas. Nosso Pedro agora ia com ele nas viagens, sendo o segundo em comando nas tropas. Orgulhoso, pois sempre havia desejado aquela vida. Nos contava quando chegava dos lugares longínquos que tinha visitado para comprar mercadorias, das moças que os espiavam a passar da janela, das noites de frio, regadas a um bom mate com aguardente para esquentar o peito. Eu ouvia suas histórias animadas, pensando em como devia ser bom ter nascido homem para poder assim conhecer novas paragens, novas pessoas, aventurar-se pelas estradas. Para mim e a nona, a vida ainda tinha sua graça, com os fregueses da venda a ir e vir todos os dias, cada qual com sua história, cada qual com seu destino, mas na casa por trás da venda as coisas não iam tão bem.
Aproveitando-se do cansaço da nona, Dona Regina logo se dispôs a tomar conta da casa, deixando Joana um tanto agastada com ela, acostumada que estava a ser tratada com respeito e carinho por minha nona. Num fim de tarde em que os homens estavam nas estradas, cheguei na cozinha para tomar um café quando dei com Joana, as lágrimas num canto, a face virada para o terreiro. Preocupada com ela, que não era de choros, não pude deixar de perguntar: "O que houve, Joana? Alguma dor?" Enxugando as lágrimas e assoando o nariz em pano branco de saco, ela me respondeu: "Antes fosse Cora. Essa demônia não me deixa quieta. Depois que seu nono morreu, Dona Cora não se importa mais com a casa e com isso sofre a negra aqui. Não reclamo do trabalho, pois bem sabe que não me furto a isso. O que sinto é a humilhação, todo o serviço que eu faço. Lá vem a senhora fiscalizar e assim arrumar defeito para todos eles. O café tem açúcar de mais ou de menos. As camas não foram bem feitas, o sabão gasto demais. Tivesse eu para onde ir com meu irmão, já tinha feito as minhas malas." E assim falando, enxugava as lágrimas que descia copiosas. Não pense que choro de dor é de raiva. Trabalha-se tanto para depois ter que prestar contas a uma mulher que antes de se casar era pobre como eu sou. Mal tinha o que comer. Me lembro quando chegou, era pura humildade, roupinhas gastas, olhos no chão. Depois de se casar, acha-se agora dona da casa. Não me dá um minuto de sossego essa peste. Já tinha percebido Dona Regina ainda mais mandona do que de costume. Mas eu não tinha ainda prestado atenção na situação de Joana. Como eu ficava a maior parte do dia na venda junto com a minha nona, não havia como adivinhar o mau pedaço que estava passando a minha pobre amiga. Resolvi que intercederia junto à nona assim que possível e assim que fiz, para minha total consternação. Vim da cozinha com o café ainda quente nas mãos e disse para minha nona: "Nona, precisa ter uma conversa com Dona Regina." Estava agora na cozinha, às lágrimas. Tenho pena dela. Minha nona, que estava contando a féria do dia, sequer me olhou nos olhos. "Estou perdendo minhas forças e minha vontade, Corinha. E depois falar com Regina para quê? Não me sinto mais à vontade em minha própria casa desde que Giancarlo se foi. Ela, de certa forma, tem que tomar mesmo as rédeas da casa, pois agora sou apenas a mãe do marido dela, que é o chefe da casa, uma viúva que trata de cumprir o seu papel com dignidade." Assustei-me com suas palavras. Como então minha nona, que antes era sempre tão ativa, deixava que outra usurpasse seu lugar como dona da casa? A essa minha observação, ela sorriu com tristeza, respondendo: "Para tudo há um tempo nesta vida, Corinha. Deixe que Regina tome conta das coisas, se assim lhe apraz. Não tenho mais ânimo para isso. Deixe que ela não se meta aqui na venda, não interferirei com suas ordens na casa." "Pobre Joana", disse eu, "não sei se vai continuar conosco por muito tempo se for tratada assim." Suspirei fundo. Se minha nona não a defendesse, quem a defenderia? Por fim, minha nona levantou-se dizendo: "Pois está bem, não se vai adiantar, mas falarei com ela. Joana é como se fosse da família e aquela tonta não sabe o que seria da própria vida sem ela." E assim, com passos decididos, seguiu para a sala onde Dona Regina lutava com um ponto de bordado, colocando a bastidor contra a luz para assim ver melhor. Num cesto grande ao chão, Henrico olhava a cena com interesse. "Regina, preciso falar contigo", disse a nona num tom decidido, ao que a outra finalmente a olhou nos olhos. "Pois não, algum problema, Dona Cora?"
Minha nona aprumou-se. Sei que agora você deve tomar conta da casa, mas quero que trate Joana com mais respeito. Ela está comigo há anos e eu sempre a tratei com o carinho e consideração que ela merece. Dona Regina recostou-se, apertando os olhos. Com que então foram fazer queixa, senhora? Pois é muito bom que tenha tocado no assunto. Nunca me agradou o serviço daquela negra, que é desleixada e preguiçosa. Não bastasse isso, ainda respondona. Eu e meu marido a aturamos, apenas em respeito à senhora. Mas devo cuidar da casa, principalmente agora que estamos sem seu Giancarlo. Esse povo só entende se os tratarmos com rédeas curtas, minha sogra. Vi o rosto de minha nona avermelhar-se como um tomate. Senti que a velha fibra estava voltando. Pois encurte demais a rédea que ela se quebra. Depois, quando ela for-se embora, quero ver quem é que fará o serviço que ela faz com tanto zelo. Na realidade, caso Joana se vá, será até bom. Quem sabe se a senhora fizesse um pouco mais de esforço, não perdia umas medidas. É nisso que dá quando fica sentada, bordando e comendo o dia inteiro. Senti o peito de Dona Regina arfando pesadamente, e assim retirei a nona da sala de volta para a venda. Chegando lá, finalmente senti que sua cor voltava ao normal, perdendo aquele tom de vermelho vivo. Não te disse que não adiantava com aquela lacorinha? É capaz de ficar ainda mais ríspida com Joana depois disso. Pois eu acho que a senhora falou muito bem, nona. Joana merece mesmo todo o nosso apreço. Dirigiu-se então ela para a cozinha, onde Joana ainda guardava resto das lágrimas que tinha chorado. Mal minha nona entrou e notei que ela tinha ouvido toda a discussão da sala, pois disse: Obrigada, dona Cora. Só saber que a senhora gosta do meu serviço já me conforta. Mas, falando francamente, lidar com Dona Regina não tem sido fácil. Essa casa não é mais a mesma sem o seu Giancarlo. Minha nona assentiu com a cabeça e as duas se puseram a conversar sobre as amenidades e tempos passados. Quantos anos teria Joana? Sinceramente, eu não fazia ideia. Às vezes parecia ter no máximo 25, em outras eu a imaginava com pelo menos 10 anos a mais. Já era uma mulher feita quando eu havia chegado e muito eu devia a ela pela alegria e paciência que sempre teve comigo. Voltei para a venda, pois não podia deixar o local sozinho por muito tempo. A verdade é que minha nona não era mais a mesma. Não tinha mais ânimo e ficou ainda mais religiosa. Padre Elvídio ficou mais próximo a ela, que gostava de ir à missa dia sim, dia não. Emagreceu mais, para o meu desgosto e o de Joana, e começou a ficar esquecida. Esquecia de anotar as vendas nos cadernos antes tão usados. Esquecia de anotar nas cardenetas as mercadorias que os clientes levavam. A maior parte era honesta e voltava para que a minha nona anotasse devidamente, mas alguns se aproveitavam e isso chegou aos ouvidos de Dona Regina. Não foram tempos fáceis. Logo meu pai chegou da viagem, encontrou sua esposa a esperá-lo com impaciência. Com o Henrico no colo, muito afogueada, minha nona tratou o filho com doçura de sempre, mas notei no semblante cansado de meu pai a preocupação visível, já que a sua mulher insistia para que ele entrasse o quanto antes, pois tinha assunto urgente a tratar com ele. Minha nona olhou com tristeza a cena, pois há muito já não aprovava a mulher que ela mesma tinha escolhido para o filho. Em tom de voz baixa, disse a meu pai: Dai, Fligio, tu mogli ti chama. Anda, filho, tua mulher te chama. Baixando a cabeça, ele pegou Henrico no colo e entrou pela casa. Dona Regina de pronto o encaminhou para o quarto e não falou em voz baixa. Entre o que escutamos estava uma frase: Ela está velha, Adamo, e estamos perdendo muito dinheiro.
Com audição mais do que boa, minha nona encolheu-se no balcão da venda. Irritada com a cena, não pude deixar de dizer a ela: Dona Regina está a falar mal de nós, nona. Que injustiça com a senhora, que a acolheu com tanto carinho. Ainda encolhida, minha nona deu um longo suspiro e depois me respondeu: Casa posso fare. Que posso fazer? Ela tem lá suas razões e mesmo você sabe que ando esquecida mesmo. A idade chega, Corinha. Talvez seja realmente a hora de me retirar da venda. Já trabalhei demais, menina, mas não gostaria que Regina viesse para cá. Por mim, colocaria você tomando conta de tudo, que é organizada e caridosa. Não acredito, porém, que Regina confiasse a venda, principalmente fonte de renda da família. E uma mocinha tão nova como você. Depois de mais de uma hora, meu pai saiu do quarto do casal bastante abatido. Olhou a mãe com ternura e disse a ela: Mama, será que podemos conversar mais tarde? Queria pedir uns conselhos à senhora. Notei que minha nona o abatimento e ela respondeu: Mais tarde, meu filho. Por enquanto, tome seu banho e descanse. Para tudo há um tempo. Bastante contrariado por ter que falar de coisas duras com ela, ele assentiu, baixando a cabeça e tirando o surrado chapéu que o acompanhava há muitos anos. Beijou-me a testa e se foi. Pude notar no rosto de minha nona as lágrimas grossas a escorrerem. Vê como são as coisas, minha neta. Acredito que seja passado meu tempo nesta terra e sequer posso reclamar. Depois que seu nono morreu, não sinto mais vontade para muita coisa. E Regina, apesar de ríspida, tem certa razão. Busquei uma xícara de chá de erva doce para acalmá-la, que triste estava. Diria meu pai que eu prestaria mais atenção, mas que não tirasse a nona dali. Atendi aos clientes com a simpatia de sempre, mas meu coração se apertava em meu peito. Será que eu ficaria na loja? No dia seguinte, minha nona levantou-se mal, queixando-se de tonturas, e para minha surpresa, Dona Regina apresentou-se cedo à loja. Vendo-me lá, como sempre, ela me disse: Cora, preciso que tome conta de Henrico de agora por diante. Sua nona não pode mais ficar aqui e não tenho com quem deixar seu irmão. Mas, e Joana, eu poderia ficar aqui ajudando-a. Ela franziu o senho, já irritada. E eu lá confio naquela negra fingida. Ande, me mostre os livros que preciso tomar ciência das coisas por aqui. Mostrei os livros onde as vendas estavam anotadas com os nomes dos clientes, das mercadorias levadas e da quantidade. Na frente ficavam os preços em caprichada coluna e as somas vinham no final da página. Retirando-me para cuidar de Henrico, que apesar dos 3 anos ainda não dava mostra de querer caminhar. Fiquei a brincar com meu irmãozinho, como sempre, dócil e cada vez mais cheinho. Não se passaram 2 horas e a monstra me chamou. Cora, venha cá que eu preciso esclarecer umas contas. Levantei-me já, prevendo a confusão, e me encaminhei para lá com passos lentos e Henrico no colo. Dona Regina estava furiosa. Não sei como continuamos com essa venda. Prestou atenção às anotações de sua nona? Está tudo embolado e ela precisa mesmo de ajuda. Para uns fregueses, ela dá um preço, para outros, outro preço. De alguns, ela cobra tão barato que mal cobre o preço da mercadoria. Desse jeito, vamos acabar pedindo esmolas. Claro que eu sabia que minha nona muitas vezes baixava o preço por pena de alguns clientes, que ela sabia levarem uma vida dura e sacrificada, mas estávamos muito longe da falência, como ela queria insinuar. Ela continuou com seus comentários negativos. Isso sem falar na desorganização das mercadorias. Está tudo misturado e esse piso há muito deveria ser trocado. Essas tábuas de madeira rangem quando os clientes passam, mas comigo aqui as coisas mudarão.
Estando à venda com melhor aspecto, com certeza atrairemos clientes de melhor situação financeira. Afinal, o que lucramos com esses pobres coitados que vivem aparecendo por aqui? Sua nona para tudo dava desconto. Aposto que Adamo não sabia disso. Rezei para que nona não tivesse escutado metade daqueles comentários. Na realidade, a maior parte dos clientes vinha ali pela simpatia de minha nona, que nunca olhou raça, credo ou posição financeira. Eram muitas as senhoras abastadas que ali iam com ela trocar receitas culinárias, outro de seus talentos passado com êxito para Joana. Assim como o povo simples que contava cada moeda para sua subsistência. Minha nona gostava disso, e junto com algumas amigas caridosas e o bom padre Elvídio, comentava entre si a forma de melhor auxiliar os pobres almas que muito sofriam com o frio intenso dos invernos gaúchos e com a fome. Que seria da venda sem a minha nona? O problema é que, inteligente como era, ela já previa todos os comentários da nora e se achava francamente cansada para rebater qualquer crítica. Chamou-me para o canto do quarto dela para não sermos ouvidas e disse-me, quando reclamei dos comentários de Regina: "Ah, Corinha, esta tola acha que sabe muito do comércio e da vida, mas eu estou realmente cansada, minha nipotina. E depois pode até ser que ela tenha razão. Quem sabe com ela tomando conta, a venda não atrai mais fregueses. Vai querer trabalhar com ela?" Um tanto triste com a resposta dela, eu disse: "Acho que ela me quer para tomar conta de Henrico." "Não me importo, nona, pois gosto muito do meu irmãozinho." Notou que ele praticamente nada fala ainda, e como é preguiçoso para andar. Minha nona olhou ao longe a paisagem pela janela do quarto e me disse pensativa: "Não é preguiça, Cora. Não notou como ele não se firma para sentar? E tem quase 3 anos. Há alguma coisa errada com ele. Na minha terra via acontecer coisas assim, às vezes quando o parto era difícil, e o de Regina não foi fácil." Uma dor silenciosa invadiu-me o peito. Será que Henrico tinha ficado abobado? Mas era tão bonito e gordinho, meu irmão. Vendo-me abatida, a nona continuou a me explicar. "Eles crescem como as crianças normais, Cora, mas estão longe disso. Tudo para Henrico está mais lento, e pode ser mesmo que não ande com facilidade. Em nosso vilaggio, quando adultos, eles às vezes conseguiam fazer alguns trabalhos simples, mas nada que necessitasse de muito esforço." Tão triste fiquei, que permaneci calada, pensativa. Uma lágrima pequena a me escorrer pelo rosto e por fim eu perguntei: "A senhora acha que Dona Regina sabe?" Minha nona deu de ombros, num gesto típico de impaciência. "Acredito que sim, mas não admite que o menino possa ter algum problema. Acho que com amor e paciência, Cora, ele se desenvolverá melhor. Tudo o que Regina faz é encher de comida a criança, e ele tem um temperamento doce e alegre. Talvez com muito esforço tenha uma vida quase normal. Acha que pode ajudá-lo?" Com o coração ainda apertado, respondi: "Pois olhe, nona, os caminhos de Deus são mesmo misteriosos. Como diz o padre Elvídio, talvez seja a hora de eu ajudar mais o meu irmãozinho e deixar a venda com a dona Regina. Afinal, ela parece tão segura de si, e nosso querido Henrico realmente merece mais minha atenção." Com o pensamento em Dona Regina e a sua atitude intempestiva, minha nona vaticinou: "Pois deixe com ela a venda. Ingratidão é coisa que machuca, e eu e meu marido sustentamos essa família muito bem até hoje. Posso ter um jeito próprio de fazer as contas dos clientes, mas nunca amargamos um só prejuízo. Ao contrário, hoje dispomos de até mais do que o necessário. Tudo tem o seu tempo na terra, Cora.
é hora de eu me dedicar mais a outras coisas. E assim encerrou a questão. Seguimos para o 15ª parte do livro. Henrico. Finalmente, depois de décadas de trabalho árduo, minha nona anunciou a meu pai que queria deixar a venda para que Dona Regina tomasse conta. Sábia como ela só, não quis constranger o filho a pedir a sua retirada e alegou que já estava muito cansada daquela trabalheira toda. Disse querer se dedicar mais às obras da igreja com o padre Elvídio e assim, aliviada, meu pai assentiu. Observei com cuidado a atitude de minha nona, aprendendo assim nova lição de generosidade. Onde alguns fariam enorme confusão, ela retirou-se com elegância, mas não sem tristeza. A meu cargo ficou meu irmãozinho Henrico, que Dona Regina deixava comigo em meu quarto às 5:30 da manhã. Muitas vezes o sol ainda tardaria a vir, e lá estava o meu querido irmão, rechonchudo e bem-humorado, a me olhar com seus imensos olhos castanhos claros. Ainda tonta de sono, olhei para ele com carinho e ele me ergueu os bracinhos para que eu o pudesse pegá-lo. Era um bebê muito simpático, mas qualquer olhar atento notaria que não era um bebê comum e que tinha certas dificuldades. Com cuidado tentei mantê-lo sentado na cama, o que resultou nele escorregando as costas pela parede e ficando de rosto enfiado em meu travesseiro. Fiz para ele um encosto de travesseiros e coxas e ele pareceu ficar mais firme. Divertia-se com o meu esforço em mantê-lo sentado. Nem um só momento chorou ou resmungou, apenas me sorria, mostrando os alvos dentinhos de leite. Dona Regina já tinha ido para a venda, munida de vassoura e esfregão, pronta para deixar à venda um primor. Na realidade, logo chamou por Joana, a quem dava ordens ininterruptas e com certa rispidez. Minha nona, deitada em sua cama de dossel largo, olhava tudo entre divertida e silenciosa. Assim sendo, vesti-me rápido, virando meu alvo camisolão e colocando roupas do dia. Peguei Henrico no colo e fui dar a ela o meu bom dia. Veja, nona, como ele é sorridente. De nada reclamo, pobrezinho. Acho que eu vou gostar muito de cuidar dele. Ao ver a nona, o pequeno ergueu novamente os braços e enroscou as mãozinhas nos cabelos longos e muito claros de minha nona, que lutou para desvencilhar-se. Depois de muito esforço, conseguiu libertar os cabelos que apressadamente prendeu em um coque na nuca, evitando assim novas investidas. O pequeno divertiu-se muito, rindo bastante e batendo palmas. Ela não pôde deixar de dizer: é levado, mas que simpático, não? Nem parece filho daquela. E ele já comeu, Cora? Sem saber o que responder, levei-o para a cozinha, onde fiz uma grossa calda de caramelo e depois coloquei o gordo leite por cima. Esperei esfriar e o pequeno logo mostrou que falta de apetite não era defeito seu. Podia ouvir ao longe a mãe dele aos berros com Joana. Anda, desajeitada, não me deixe isso cair. Resolvi ir com ele para o quintal, sentar debaixo de minha árvore amiga e ver como ele se comportava com aquele pálido sol de setembro. Colocando uns sacos para forrar o chão, deitei-o confortavelmente e ele logo cochilou, aquecido pelos tímidos raios de sol. Estava eu a olhá-lo quando me deparei com Olívia, sentada num tronco, a mão a segurar delicado o queixo. Mas ele é mesmo um mimo, não é, Cora? O sol da manhã, em seus cabelos castanhos claros, criou um halo dourado em torno de sua bonita cabeça, mas não pude deixar de perguntar a ela. É verdade que ele não é como as outras crianças, Olívia? Henrico não andará?
Ela baixou-se para perto do pequeno, tocando a sua cabeça e fazendo arrepiar alguns fios castanhos de seu fino cabelo. Cada um é único à sua maneira, Cora. Nem mesmo os gêmeos são iguais. E sim, é verdade, dificilmente ele andará como as outras crianças e terá dificuldade em se comunicar pela fala. Tua nona tem razão. Pela experiência, ela já viu casos assim. Olhei para ele com imensa tristeza. Mas que mal fez esse ser tão pequeno para sofrer semelhante castigo? É muito sofrimento essa limitação. Pela primeira vez ela me olhou um tanto irritada. Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que Deus não pune, mas ensina? Isso que você chama de castigo pode na realidade ser uma forma de aprendizado mais rápido. Não é uma criança apenas, esse que aí está agora, mas uma alma milenar como a tua, que veio com a sua forma especial de aprendizado. Sabendo a verdade de suas palavras, calei-me, mas a tristeza ainda insistia em pousar em meu ombro. Como posso ajudá-lo, Olivia? Tenho por ele, desde cedo, um amor tão especial, mas não atino como possa aliviar um pouco da sua carga. Vejo as crianças da idade dele a correr e a brincar. Tinha tanta vontade de que ele conseguisse também. Ela me sorriu. Na realidade, ele já poderia estar falando algumas palavras. Preso com uma mãe que dificilmente fala com ele, como queria que ele aprendesse? Dona Regina o ama, mas nega sempre para ela mesma suas características especiais. No entanto, jamais deixou que ele fizesse qualquer esforço, mesmo que fosse apenas para apanhar um objeto. Ele possui uma visão e uma audição excelente, Cora. Se estimulado, com certeza fará alguns progressos. Senti dentro do meu peito uma nova fé e fiquei alegre. Então ele tinha algum jeito de melhorar. Que bom, ela continuou. Por exemplo, quando ele quiser pegar alguma coisa, deixe que ele tente e não se apresse a dar a ele. Converse sempre com ele e vá dizendo os nomes das coisas, mostrando-as. Ele logo responderá com alguma sílaba que pode se tornar futuras palavras. O corpo tem uma deficiência que aconteceu na hora dele nascer, mas a alma é inteligentíssima e aprenderá. Como pode ser uma alma inteligente num corpo tão limitado? Perguntei-lhe. O pássaro, que antes voava pelos céus e que agora está preso em uma gaiola, não esquece o sabor do vento, Cora. Henrico sabia perfeitamente onde nasceria e que prova teria que suportar para fortalecer o seu espírito. Na realidade, ele escolheu essa prova. Note que há nele um brilho de bondade. Apesar de suas dificuldades, ele ensinará muito a muitas pessoas. A mãe dele, por exemplo, tão preconceituosa que sequer admite que o filho possa ter algum problema, poderia aprender um pouco de humildade. E nada impede que essa criança possa sentir e dar felicidade aos que o rodeiam. Não vê como ele é afetuoso? Para minha surpresa, Henrico abriu os olhinhos e enxergou Olivia, dando para ela um lindo sorriso. Ele te vê. Como pode? Ela passou as alvas mãos em frente ao seu rosto, ao que ele acompanhava atento o movimento. Claro. Não te disse que ele tem uma visão excelente? Vê inclusive o coração das pessoas tal como é, coisa que muito pouca gente faz. Nem em sonho deixe que o chame de abobado. Grande tolo é quem acha que sabe o bastante sobre a vida. E assim falando, levantou-se e me acenou em despedida. De coração muito leve, olhei para Henrico com alegria. Tantos o achariam um estorvo, mas eu sabia muito bem a joia que tinha ali. Encostei minha cabeça na dele, deitado ao seu lado, no chão do quintal, e peguei pequena Margarida, colocando-a perto dele, ao que ele se apressou em pegar. Depois de alguns tombos e de se arrastar pelo tapete de saco que eu tinha feito, pegou finalmente a Margarida, ao que eu, instruída por Olivia, comecei a repetir. Margarida, Henrico,
Margarida. Margarida. Sei lá quantas vezes eu repeti sem sucesso, mas ele gostou muito da brincadeira. 2 dias depois, no mesmo jardim, ele apontou com o dedinho para as flores e disse a sua primeira palavra: Ida, Ida, Ida. Seguimos para a 16ª parte do livro. Adeus, Joana. Com a morte de meu nono e o interesse de Regina pela venda, minha nona abateu-se muito. Quem levantava antes das 5 da manhã, cheia de energia, me chamando animada, agora acordava mais tarde. Assistia à missa diária, sua única distração, e voltava para o leito muito cansada, ficando deitada até às 10 da manhã. Debalde tentei que ela se interessasse por algum trabalho manual, algum outro a fazer, mas a minha nona não era dessas coisas. Tirando a cozinha, onde ela fazia verdadeiras mágicas, ela nunca havia se interessado por mais nenhum trabalho doméstico. Gostava de Henrico, mas não tinha grande afinidade com esse neto mais novo. Criado desde cedo longe dela por conta da mãe que tinha por ele feroz ciúmes, ela não tinha firmado nenhum vínculo forte com ele. Agora, vendo-o no meu colo mais ativo, em tudo querendo tocar com a mãozinha alva, ela divertia-se com ele, mas tudo logo lhe cansava, e quando eu via, lá estava ela cochilando novamente. Dona Regina tinha tentado lhe empurrar alguns afazeres domésticos, mas não teve sucesso. Apesar de autoritária com a minha nona, ela não tinha vez. Ai dela se falasse mais alto ou mais grosso com a minha nona. Ocorreu uma certa cena entre as duas que me fez dar muita risada, escondida de Regina, é claro. Estava eu no quarto com a minha nona e Henrico a conversar sobre os tempos antigos, coisas de que ela muito gostava, quando a mãe do menino chegou à porta e nos disse, um tanto afogueada: Dona Cora, eu estou precisando muito de Joana na venda e a casa está ficando sem ninguém. Não poderia a senhora e a menina cuidarem da limpeza da casa enquanto fico com Joana na venda? Há muito serviço a ser feito lá. Sabíamos, é claro, que trabalhar na venda estava longe de ser só atender aos clientes. Tínhamos que catalogar as mercadorias, ver os custos de cada uma, manter o lugar limpo, checar as contas dos clientes. Para mim e minha nona era relativamente simples, pois estávamos acostumadas a isso e nos desincumbíamos da tarefa sem grande esforço. Minha nona tinha uma mente privilegiada para fazer contas, e apenas no último ano suas vistas falhavam um pouco. Acontecia agora que Dona Regina notava que tomar conta das finanças da casa e da venda não era assim tão simples, e a nona não era assim tão desligada como ela queria acreditar. Preguiçosa por natureza e com um porte mais que avantajado, ela estava agora a tentar entender nossas anotações e ao mesmo tempo tinha que manter a venda e a entrada bem limpa, assim requisitou nossa boa Joana para ajudá-la. Preciso é que se diga que esta não ficou nada feliz com o arranjo. Acostumada com a minha nona, que a tratava como filha, com a polidez e o respeito que ela merecia, estava agora Joana sofrendo muito, pois a toda hora eram ouvidos os berros. Joana, limpe o assoalho. Joana, pegue aquela caixa. Ande logo com isso, sua lesma. Para tudo leva uma eternidade. A nona nada dizia a ela e limitava-se a comentar comigo. Isso não vai dar certo. Agora Regina acreditava que devia colocar minha nona a limpar a casa. Essa olhou-a bem nos olhos e disse: Pois, então agora acha difícil cuidar da venda, não é? Tanto fez que me tirou de lá e ainda quer me fazer de sua criada. Pude vê-la encolher-se como que a querer desculpar-se, mas, Dona Cora, eu não quis dizer isso. Claro que não queria que a senhora fizesse o serviço pesado, mas a senhora podia fazer ao menos a comida. Cozinha tão bem, muito melhor do que Joana. Se Regina achou que o elogio à mansaria, enganou-se redondamente. Minha nona respondeu como sempre que ficava zangada, meio italiana, meio português. Pois muito bem, disse a nona.
Durante anos a senhora viveu aqui, alimentou-se e vestiu-se às custas do meu trabalho e de Cora. Nunca a vi fazer um só serviço doméstico, sequer oferecer ajuda a Joana. Ora, pensa de essere o capo del famiglia. Agora pensa que é a chefe da família. Me la casalinga, eu sou a dona da casa. Non sono ancora morte, ainda não estou morta. Ao ver Regina empalidecer à porta do quarto, ela ainda terminou. Não tinha o olho na minha venda? Pois então trabalhe, que Joana não é sua escrava. Estou velha e tenho direito de descansar. E nem pense em sobrecarregar Cora, que já cuida de Henrico o tempo todo. Assim sendo, só restou a dona Regina bater em retirada. Depois disso, sentamos as duas a rir com a cara de espanto que ela tinha feito quando Nona desatou a falar em italiano. Assim mesmo, eu tinha muita pena de Joana, a quem já tinha visto chorar de raiva outras vezes. Logo disse a Nona: Nona, Henrico é quietinho, quase não dá trabalho. Vou tentar ajudar Joana, pois ela realmente está ficando cansada e triste. Pode deixar que eu faço isso longe dos olhos dela. Afinal, eu não quero que ela pense que pode abusar de mim também. Minha nona assentiu. Se era para o bem de Joana, eu a ajudaria o tanto que me fosse possível. Assim, quando ela conseguia sair da venda de Regina, tinha a grata surpresa de ver a sala da casa brilhando ou os talheres e pratos todos lavados. Restava a ela então apenas cozinhar. Mesmo assim, a minha querida Joana não estava nada feliz. E um dia, enquanto mexia uma polenta no tacho de alumínio, me segredou. Sabe, Cora, gosto muito de você e de sua nona. Eu e Pedro estamos aqui há tanto tempo que sua nona para mim é como uma mãe que eu não conheci, mas não suporto mais Dona Regina. Acho que é hora de eu mesma ter a minha família, afinal, daqui a pouco estarei velha para isso. Eu a olhei com curiosidade. Estava ali a melhor amiga que tinha tido durante toda a minha vida, e eu nunca a tinha ouvido falar em nos deixar. Joana e eu, nas tardes de sábado e de domingo, depois da venda fechada, passeávamos ao longo da praça da cidade. Indo até o recém-construído coreto, uma senhora vendia um gelado, sorvete, maravilhoso com calda de açúcar e frutas, e nos sentávamos num banco à sombra de uma grande árvore, olhando as pessoas que passavam. Eu não saberia dizer se Joana era bonita. Para mim, ela era linda, com aquela cor de chocolate e os alvos dentes brancos, sempre a aparecer por baixo de deliciosas risadas. Ela e Pedro eram os únicos negros da vila. Minha nona disse que de início eles chamavam muita atenção, mas depois o povo os aceitou muito bem. Sabia que era bem feita de corpo, pois alguns rapazes a olhavam com curiosidade. Assim, não estranhei muito quando um senhor descendente de alemães, já de uma certa idade, encantou-se com ela. O namoro naquela época era uma coisa engraçada, não me faltavam interessados, mas a minha famosa timidez indígena fazia com que eu mantivesse os olhos no chão, morrendo de vergonha de encarar qualquer rapaz. Mas o alemão com Joana era diferente. Ele passava por nós vezes seguidas, a espichar o olho para Joana, e ela sorria discretamente, ficando muito séria, como convinha a uma boa moça de família. O alemão, encantado com a cor de sua pele, demorou umas boas semanas até criar coragem de se aproximar dela, e depois de uma missa das 6 da tarde no domingo, assim começaram um namoro que ele logo quis que se tornasse compromisso sério, pois tinha pequena gleba de terra no interior e precisava muito de uma mulher que fosse com ele trabalhar a terra
e estabelecer uma família. De início, Joana não achou muita graça em se enterrar no mato com aquele senhor de mais de 40 anos. Preciso é que se diga que na vila havia muito mais conforto que nos sítios que a rodeavam. Lá a água era difícil de se conseguir. Não havia nenhuma iluminação que não fosse as velas ou os lampiões. E a comida não tinha muita variedade. Comia-se quase sempre apenas o que se produzia na roça. Era uma vida difícil e até mesmo arriscada, pois as matas virgens em torno eram habitadas por animais que raramente eram mansos. Apesar disso, o alemão, que mal falava o português, colocava mel nos lábios quando falava com ela. E tanto insistiu que agora, passado um ano de conquista, finalmente Joana pareceu concordar em ir com ele. Ainda assim, minha nona assustou-se bastante com a novidade. Não contava em ficar longe da amiga de tantos anos. Chamou Joana para uma conversa e depois disse que queria conhecer esse seu pretendente. Explicou que isso era importante, ou ele poderia achar que ela não tinha família, e com isso considerá-la menos. É preciso que ele saiba que você não foi apanhada na rua, disse a minha nona. Por isso, diga a ele que você só vai sair daqui depois de um casamento na igreja, como se deve. Assim foi marcado o jantar em nossa casa. Meu pai devia chegar em poucos dias com a tropa, e o noivo foi devidamente avisado. Dona Regina de início reclamou muito. Ora, já se viu gastar dinheiro em casamento de negro. Mas minha nona estava irredutível, e mesmo meu pai concordou com ela. Ele e o irmão Pedro ali estariam para examinar de perto esse pretendente. Muito animada com os doces do jantar, minha nona fez-me uma grande surpresa. Justo ela, tão econômica, encomendou a meu pai tecidos de algodão bem forte e nos pusemos a fazer um enxoval de Joana. Não tinha grandes bordados, nem era coisa da mais fina, mas eram boas roupas de cama e banho de um tecido forte e macio. Tudo muito branco e limpo. Joana não sairia da nossa casa de mãos abanando. Chegado o dia do jantar de noivado, estávamos todos bem postos na sala. Tudo muito limpo e a comida já cheirando no forno. Curiosa, pois queria ver como minha família italiana receberia o alemão, postei-me lá com o Henrico no colo a brincar com os meus cabelos. Passado um pouco das 5 horas, o pretendente apareceu. Vinha numa roupa muito limpa, os sapatos brilhando de graxa, mas a roupa não lhe assentava assim tão bem. Podia-se ver que tinha sido feita para uma pessoa de tamanho menor, e embora ele fosse magro, os tornozelos e os punhos estavam razoavelmente à mostra. Chegou muito vermelho à porta da casa com um embrulho debaixo do braço, sem jeito como ele só. Vendo a indecisão do homem, meu pai saiu da porta fora e puxou-o para dentro da casa. Mas vamos com isso, não precisa ficar acanhado, que somos uma família simples. É o noivado de Joana, não? Pôde notar Dona Regina a olhar para o teto, visivelmente incomodada. Minha nona, sentada, abriu um sorriso de boas-vindas e Joana, ouvindo a palestra na sala, finalmente apareceu de roupa nova, feita ainda aquela semana e muito bem penteada. Estava tão bonita a nossa Joana. Ao vê-la, ele finalmente cumprimentou os presentes com mais entusiasmo. O jantar transcorreu sem grandes sustos, mas com a comunicação meia arrastada. Afinal, o noivo não falava bem português e, quando altos pelo vinho, meu pai e Pedro desataram a trocar expressões em italiano e ele ficou visivelmente confuso. Mas com um garrafão de vinho depois, estavam todos a se entender razoavelmente. Minha nona pediu para se retirar.
alegando o cansaço da idade, mas antes disso, disse em alto e bom som para a sala toda: ficamos muito felizes de conhecer o senhor, seu Alfredo. Mas quero que saiba que leva daqui uma moça honesta e trabalhadora, que está conosco há tanto tempo que já a queremos como filha. Espero que a trate bem, pois nesta casa ela nunca sofreu maus tratos. E Joana, pense bem se quer se casar mesmo, pois o divórcio nessa família não é nem considerado. Fez-se um silêncio característico, apoiado pelo meu pai e o seu Alfredo a dizer que jamais maltrataria Joana. Assim sendo, marcou-se a data do casamento para uma semana depois na igrejinha da praça principal. Estando os nubentes munidos da certidão de batismo, padre Elvídio casou-os em cerimônia simples, de poucas pessoas, indo conosco depois para casa para um lauto almoço de despedida. No meio de toda aquela confusão animada com os preparativos, nem prestei atenção ao principal. Joana iria embora. Não moraria mais conosco. O sentimento triste de perda se abateu sobre mim quando a notei colocando no baú as roupas de cama na frágil e simples carroça de seu noivo. Ah, Senhor, que falta ela me faria! Que tola eu tinha sido a ficar feliz com o seu casamento. Enquanto ela se ajeitava, perguntei à minha nona se ela sabia aonde Joana iria morar, se poderíamos visitá-la às vezes. Minha nona disse que sabia onde ficava o sítio do alemão, que era bem a umas 4 horas de carroça de nossa vila. Não era tão longe afinal. Dona Regina, no entanto, vendo minha preocupação, fez um comentário mordaz. Aquela lá acha agora que vai ser dona da sua própria casa. Negra tola. Pelo que sei, ele mora numa tapera, que nem água por perto tem. Reclamava do serviço aqui, onde tudo era fácil e a comida farta? Vamos ver como se dará agora. E com esse comentário adentrou a casa. Minha nona ficou pensativa com as palavras dela, e juntas pedimos a Deus que Joana fosse feliz e se adaptasse à sua nova vida. O comentário de minha nona foi curto, mas sábio. Preferível ser uma dona numa tapera do que uma escrava num palácio. Se acalme, Cora, que ela ficará bem. Ouvindo aquilo, eu ponderei que minha nona devia estar certa, como sempre. Ainda assim, a dor de não ter mais Joana por perto, a cantarolar na cozinha, me ensinar os temperos e a contar histórias engraçadas, me seguia por todo lado. Pegando o Henrico no colo, fui com ele para o meu quarto, me deitar um pouco e deixar que as lágrimas caíssem. A imagem dela a me acenar alegremente de cima da frágil carroça ainda me nublava os olhos. Do fundo do meu coração eu só conseguia dizer: seja feliz, Joana, que a vida seja boa para você, grande amiga. Vi Joana somente 3 anos depois. Veio à vila com o marido e 2 filhos para comprar mantimentos para o sítio. Tive tanta pena de minha boa amiga, a Joana alegre e respondona, de corpo firme e postura altiva, tinha se perdido com o casamento. Vi agora uma senhora, já de corpo pesado, faltando alguns dentes, extremamente submissa ao marido. A miscigenação foi interessante em seus filhos. O mais velho tinha quase que a cor do pai, um tanto avermelhado, mas os cabelos crespos como os da mãe, apesar de loiros. O mais novo ainda estava de colo, mas tinha saído mais moreno e com os cabelos finos e negros. O alemão foi distinto conosco, mas Joana parecia se envergonhar um pouco. As roupas eram as mesmas de nossa casa, com alguns remendos ocasionais surrados e um tanto apertados com ganho de peso.
Nunca em nossa casa ela se vestiria assim. Tentei pensar comigo mesma no destino dessa grande amiga que agora parecia me evitar um pouco, debaixo da vigilância do marido. Seria ela finalmente dona de sua própria casa? Despedi-me dela com doces para as crianças, mas duvidando que a escolha tivesse sido boa para ela.